Olá, eu sou Cláudia Lolita, CEO da Claque Contabilidade, e hoje vamos falar de um assunto polêmico. Por que é polêmico, gente? Porque ninguém gosta de pagar imposto. Você gosta de pagar imposto? Aliás, se os impostos do Brasil fossem bem aplicados e se tivéssemos saúde, segurança, educação, ou pelo menos na área pública, para todos como os outros países, com os impostos arrecadados, com certeza teríamos outros cenários, você não acha? Mas no Brasil, gente, pagamos impostos sobre consumo e também sobre a renda. E na maioria dos países, ou a grande parte, é sobre o consumo ou sobre a renda, mas não nos dois. Como isso aqui no Brasil, nós temos uma bitributação, o efeito de tributação em cascata, aonde um só produto vai pagando impostos desde a matéria-prima até chegar ao consumidor final. Mas enfim, gente, eu quero falar para vocês um pouquinho da reforma tributária e o que está tramitando lá no nosso Congresso atualmente. Bom, eu não sei, né, que dia que você está assistindo esse vídeo, mas eu gravei em agosto de 2020, ok? Então me desculpa se você assistir lá no futuro, estiver no nosso canal e a gente não tiver retirado, porque a gente acha que é um assunto importante, vai continuar lá, tá bom? Nosso tema de hoje é: a reforma tributária é mesmo tão importante para a sua empresa? E por que eu acho que é importante falar desse tema, pessoal? Simplesmente porque com a reforma tributária, né, conforme as pesquisas, a reforma tributária é importante para 72% dos brasileiros. Eu não sei bem quem fez essa pesquisa, mas eu entendo que o brasileiro gosta desse assunto porque isso dói no bolso dele. Mas, gente, somente 10% estão bem informados sobre o tema. 40% não sabem de nada, não sabem o que é isso, de que estão falando, o que está acontecendo. E 46% conhecem apenas um pouquinho. Gente, a questão é: a reforma tributária apresentada pelo governo essa semana pode elevar a carga tributária no país, atingindo principalmente empresas de menor porte e os setores de serviço. Na primeira etapa do projeto, o Ministério da Economia propôs a troca do PIS e COFINS, que são aqueles impostos que a gente tem no lucro presumido e no lucro real, porque esses dois impostos no Simples Nacional, eles estão englobados no DAS, tá? E ele propôs substituir o PIS e o COFINS pela CBS. O que é CBS, gente? Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, que tem uma alíquota bem maior. O PIS e o COFINS, somados, eles têm alíquota que variam de 3,65% se você for do lucro presumido a 9,25% se você for do lucro real, dependendo, como eu te falei, dessa modalidade tributária que a sua empresa adotou. Mas, gente, a CBS será de 12%. Segundo especialistas, a proposta do governo pode aumentar impostos principalmente para as empresas de menor porte, aquelas que faturam até 78 milhões de reais por ano. Em maior grau, aquelas também que têm grande parte dos custos determinados pelo pagamento de salários. Já para as grandes empresas que faturam acima de 78 milhões, são obrigadas a pagar o PIS e COFINS sobre o lucro real. Então, a alíquota somada do PIS e COFINS, que é de 9,25% para esse pessoal do lucro real, sobre o faturamento, descontado alguns créditos, porque é o sistema não cumulativo, né, gente? Mas as empresas prestadoras de serviço, cujas despesas são basicamente salários, não utilizam insumos e assim não tem como abater parte do imposto, desse imposto final. Aí o que vai acontecer? O custo é quase todo dependendo da mão de obra. Mas, gente, também tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. E nós temos também algumas considerações importantes sobre, assim, como é que seriam os prós dessa medida se ela for aprovada.
Eu quero apresentar para vocês, tá? E eu vou ler aqui, hoje eu vou pedir a ajuda do universitário, porque são muitos pontos, eu não consigo ter isso tudo na minha cacholinha, então hoje eu vou precisar ler um pouquinho para vocês. Mas é só para vocês prestarem atenção, ok? Vou apresentar para vocês sobre os pontos relevantes desse projeto 3.888 de 2020, que do governo federal, que trata da substituição do PIS e COFINS pela CBS, ok? Isso aí é que vai salvaguardar as medidas empresariais, os empregos e valorizará atualmente a classe contábil brasileira. Vamos lá? Vou te dar algumas, tá? 1. Haverá menos regimes diferenciados de apuração. O PIS e COFINS tem inúmeros regimes diferenciados que tornam complexa a tributação. Vocês não têm ideia, gente, a quantidade de discussões que tem no Brasil na justiça por causa do PIS e COFINS. 2. A CBS será não cumulativa e incidirá sobre a receita bruta e não mais sobre todas as receitas. Não haverá CBS cumulativa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aquele sistema de débito e crédito vai ser de 12%, mas vão se permitir muito mais créditos para você abater desses 12%. 3. O aproveitamento do crédito será total, sem restrições. Hoje no PIS e COFINS a gente tem restrição de tudo. Tem uma briga eterna na justiça falando sobre insumos, só para vocês terem ideia. De uma lei de 93 e nós estamos em 2020 e ainda se discute a mesma coisa. 4. As receitas não operacionais não entrarão na base da CBS, ou seja, só as receitas operacionais é que serão base de cálculo da CBS. 5. Nenhum tributo entregará a base de cálculo da CBS, o que temos com muitos outros impostos. Aliás, objeto de grandes discussões no STF e no STJ. O cálculo da CBS será por fora. O que significa isso? Atualmente, a forma de cálculo do PIS e COFINS é por dentro. Tributos sobre tributos. O que mascara, né, gente? A carga tributária, porque aumenta o valor dos tributos a pagar, né? 7. Haverá total desoneração das exportações sem acúmulo de resíduos e possibilidade de utilização total dos créditos nas exportações. 8. Não haverá mudança no Simples Nacional. Esse regime não será alcançado pelas regras da CBS, mas a sua contratação dará direito a crédito. Ou seja, se tiver licitação ou as empresas do Simples Nacional venderem para essas empresas do lucro real ou do lucro presumido, poderá o quê? Se aproveitar o crédito. As informações fiscais do CBS serão menores do que do PIS e COFINS, o que levará à diminuição das obrigações acessórias. Portanto, simplificação da tributação, menor escala, gente, da indústria, da multa adotada pelo fisco, ok? 10. A reforma acabará com os litígios judiciais, pelo menos a gente espera, né? Que envolvam o PIS e COFINS. O contencioso do PIS e COFINS apresenta 20% do contencioso, gente, na tributação. E 25%, aliás, 20% do contencioso administrativo e 25% dos processos do STJ e 22 temas no STF. Gente, para a gente chegar a um processo no STF, tem que ser uma repercussão geral que vai mexer com o Brasil inteiro. E nós já temos 22 discussões disso. O contribuinte que tiver crédito de PIS e COFINS, quando da sua extinção, poderá aproveitar para pagar outros tributos ou pedir ressarcimento, ok? Os médicos não pagarão CBS sobre os serviços prestados pelo SUS. Olha só, gente, que legal isso. O regime da apuração monofásica continuará para os produtos tais como cigarro e combustíveis, ok? 14. Haverá isenção da CBS sobre as receitas decorrentes do transporte coletivo. Isso significa, a gente pensa que pode ser que as passagens não aumentem tanto ou pelo menos fiquem mais baratas.
15. Zona franca contínua com os benefícios similares que possui no sistema de apuração de PIS e COFINS. 16. Condomínios, entidades filantrópicas, conselhos profissionais, como por exemplo o nosso CRC, o CRM e CRO e tantos outros aí que regulam as profissões regulamentadas, sindicatos e partidos políticos, dentre outros, não pagarão CBS, simplesmente porque será extinto o PIS e COFINS sobre a folha. Ok? Condomínio, por exemplo, paga 1% sobre a folha. Você não vai precisar pagar mais se a CBS for aprovada. A CBF indicará sobre as importações com a extinção do PIS e COFINS importação. Ora, gente, nós temos muitos ganhos e não é só pensar que vai aumentar os impostos. Eu sei que aumentar imposto aumenta produto, aumenta a carga tributária, eu sei disso, mas a gente tem que começar a pensar, refletir sobre os dois lados da balança. E é isso que eu estou propondo nesse vídeo para você. Por quê? Porque primeiro precisamos ver se vamos ter aumento efetivo do imposto e outra, se vamos simplificar o emaranhado tributário que temos com o PIS e COFINS no Brasil. É lógico, gente, que vamos ter que fazer conta para ver a tributação, se ela vai realmente aumentar, né? Se nós vamos ter com essa compensação de créditos. Isso vai ter que ser estudado. Mas alguns especialistas dizem que as companhias aéreas e produtoras de petróleo, por exemplo, empresas que alugam equipamentos estrangeiros na cadeia de produção, também devem ter um impacto maior. Dizem alguns tributaristas, principalmente porque essas empresas que alugam bens estrangeiros, como companhias aéreas, que pagam leasing de aeronaves e empresas de petróleo, que recebem plataformas do amparo do contrato de afetamento, fazem muitas operações com outro país, pode ser que aumente. Nós temos, gente, um problema no Brasil, que o governo nunca comprova qual é o critério de adoção de aumento das alíquotas dos impostos, pois até agora a equipe econômica não apresentou os cálculos. E isso eu vou bater na tecla sempre. Você deveria ter um cálculo, uma estimativa, como que se chegou nesse percentual, nessa alíquota. E a gente não consegue isso no Brasil. Vamos ver se a equipe com Paulo Guedes consegue mostrar isso pra gente. Mas e aí, pessoal? Como se preparar? É importante, primeiro, saber que existe uma corrente favorável à unificação de impostos por meio do chamado IVA, aquele imposto que tem na Europa, que é um imposto só, que todos os entes, porque também na Europa, nos Estados Unidos, não tem essa divisão de entes federados como a gente tem no Brasil, mas seria um imposto para tudo, ok? E também tem o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que devem incorporar todos os tributos como programa de integração social, que é o PIS, ou da contribuição para financiamento social, que é o COFINS. Imposto sobre produtos industrializados, IPI, esse IVA que eu estou te falando. É o PIS, COFINS, IPI e operações relativas à circulação de mercadorias ou prestação de serviço, ICMS, e o Imposto sobre Serviço, ISS. Gente, mas é fato que a insegurança gerada pelo sistema tributário brasileiro é um dos maiores entraves para a captação de investimentos, Vocês sabem disso. Agora só para um pouquinho, pensa. Eu falei de CBS e eu falei de IVA, que é o famoso IBS, São duas propostas que estão correndo na Câmara dos Deputados, ok? A simplificação, gente, pode funcionar como alavanca para um ambiente mais competitivo e confiável, e especialmente para o pequeno franqueado, Aquelas empresas que são franqueadas, pode ser que seja mais competitivo. A meta é livrar o Brasil das amarras econômicas e tributárias que desestimulam o investimento do capital estrangeiro, ok? Alguns juristas dizem também que é possível que haja uma relocação de tributos. Mesmo que essa redução aconteça, não é imediata, pessoal? O fato é que a gente não sabe, se essa reforma vai ser aprovada, e o fato é que, na minha opinião de estudiosa, é que tudo pode ocorrer. Até mudar o sistema, vir com outra proposta. Por isso que eu tô falando para você que isso, eu fiz questão de falar que eu tô falando em agosto de 2020, ok? Nós devemos ter
profissionais contábeis com competência suficiente para ajudar os empresários, como apurar, como recolher, né? Como você ter o valor dos tributos de forma eficiente e que não gere multas e problemas com o fisco. Bem, como a tributação interfere na precificação de produtos e serviços, né? Você precisa saber isso, porque é um dos custos para fazer o preço do seu produto. Gente, manter as obrigações tributárias em dia e rever o planejamento fiscal são os primeiros passos para saber lidar com as mudanças, porque a falta de preparo pode gerar prejuízos enormes, multa, juros e até ações fiscais. Até mesmo inviabilizar o negócio. Você tem que tomar muito cuidado. Ao mapear as incidências tributárias, o empreendedor conseguirá projetar os impactos financeiros, evitando surpresas, e ele terá tempo para adaptar o seu negócio de maneira planejada. Ok, gente? A reforma tributária foi o meu assunto de hoje. Ele é extenso, ele é polêmico e eu espero ter contribuído um pouquinho para que você possa formar uma opinião sobre esse assunto, ok? Um grande abraço e te aguardo no próximo vídeo.